Boa noite, professor Matheus. Boa noite aos alunos do curso de Direito. Sou aluno Elieber, matriculado na FANORP, curso 4º período de Direito. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de processo civil, junto com o meu grupo, composto por Hudson Farias, Vinícius Moro e David. Pessoal, nosso trabalho ele vai abordar o tema do depoimento pessoal, da confissão e a produção antecipada de provas. O trabalho ele foi dividido bem entre a gente, elaborado o conteúdo de estudo, material de estudo por Hudson Farias, a parte da resolução formal ficou para o Vinícius e parte de apresentação para mim e para o David. Porém todos participaram integralmente do trabalho, só não apareceram todos no vídeo. Inclusive eu não sei porque cada um, nesse período de pandemia, cada um está gravando na sua casa e a edição vai ficar por conta do Vinícius Muro. Então pessoal, a minha parte aqui, depoimento pessoal, vou ter como base para explicar para vocês o artigo 385, novo Código do Processo Civil. O artigo 385 ele diz que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento sem prejuízo do poder do juiz de ofício. Em seu parágrafo 1º, se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicará uma pena. Bom, vamos pegar a primeira parte aqui e ter uma introdução do que seria um depoimento pessoal. Depoimento pessoal, ele vai onde uma das partes requer ao juiz que a outra parte seja ouvida. Pode ser ouvida com a visão de uma das partes ou pode ser vedada. Fica a critério do advogado de defesa, fica a critério da parte. Não, eu não quero que ela ouça meu testemunho, não quero que ela ouça meu interrogatório. E também pode ser que não haja problema nenhum. Porém, ela não tem o prejuízo do poder do juiz ter que ordená-la de início. Ela não tem uma via de regra que o juiz tem que ordenar um depoimento pessoal da parte logo de cara. Normalmente essa doutrina ela distingue entre interrogatório e testemunho pessoal. O que seria interrogatório? O juiz de primeira instância decide o comparecimento da parte no tribunal para esclarecer os fatos relacionados à demanda. E o que seria o testemunho pessoal? É a prova que uma parte exige que a outra parte testemunhe. E os fatos relacionados ao pedido para obter a confissão ou provocante. Ou seja, para chegar que uma das partes chegue em sua confissão, para que ela seja provocada. De acordo com o texto do Código de Processo Civil de 2015, essas instituições são mistas e caóticas. Não existe uma distinção clara entre interrogatório e testemunho pessoal. E o juiz pode determinar o desempenho de qualquer um deles nas disposições legais acima referidas. As partes que ainda não comparecerem em juízo ou que pareçam recusar a depor-se, a testemunhar pessoalmente, e elas ficarão advertidas da pena e a confissão dela será retida. Ou seja, pessoal, aquela parte que ela se recusa a ir dar o testemunho, caso o juiz de ofício ordene, ele não compareceu na audiência de instrução, não compareceu em seu interrogatório, ele já fica orientado da pena e ele perde fica retido o seu direito de confissão por hora. Essa proibição também será repetida para aqueles que ainda não testemunharem o julgamento da outra parte. Ou seja, aquele que também não foi de testemunho até da parte requerente, também fica retido sobre as penas e as confissões. A novidade interessante é que estipula claramente o uso de videoconferência. Nessa pandemia, pessoal, foi muito utilizado, todo mundo sabe. Tivemos exemplo aí, inclusive, um comentário da nossa professora Gislaine. Ela comentou com a gente que o que mais ocorreu nessa pandemia foi as videoconferências. Hoje em dia a tecnologia, pessoal, ajuda muito porque
eu não tenho que estar me deslocando da minha comarca para ir até uma outra comarca para depor uma audiência de instrução, que é aquela primeira audiência, certo? O depoimento pessoal da parte em que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser escolhido por meio de videoconferência ou outro recurso de transmissão de som em imagem de tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, mesmo que a parte requeira, ela não precisa necessariamente que a outra parte compareça fisicamente. Pode ser feito hoje em dia por videoconferência. E pessoal, quanto ao depoimento pessoal, ele é mais ou menos isso. Agora eu vou estender um pouco na questão da confissão. Acho que deu para entender que o depoimento pessoal ele é aquele utilizado logo na audiência de instrução, aonde uma da parte requer o interrogatório. Como eu disse, ele pode ser vedado ou não, é de escolha de ambas as partes. Se eu falar não tem problema que a outra parte escute o que eu vou depor aqui, escute meu testemunho, fica a critério ali do juiz no momento e da parte que será interrogada. A parte não é obrigada a depor sobre alguns fatos também, pessoal, que coloquei aqui explicando para vocês. Criminosos torpes ou que lhe forem imputados, cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Isso aí no caso, pessoal, caso de policial, às vezes ele não depõe porque o trabalho dele não condiz. Caso de agentes bancários, por mais que ele saiba o que ocorre lá dentro da agência, ele não vai te falar porque ocorreria uma quebra de sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria. Às vezes a minha questão de honra ofenderia a minha honra se eu fosse depor, então eu posso me recusar a depor sobre esses fatos e que coloquem em perigo a vida do depoente ou de pessoas referidas no inciso 3º, que aqui a parte da honra ela afeta também o meu grau de parentesco, a minha família, meu ente querido, envolve meu parente, companheiro em grau sucessível. Pessoal, bom, eu acho que a parte de depoimento pessoal é isso que eu tinha para falar. Falei para vocês a parte onde justifica que a pessoa não é obrigada a depor, expliquei um pouco a introdução e agora eu vou para a parte da confissão, para o vídeo não ficar muito extenso. Da confissão. O artigo 389 é a base da confissão. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao seu adversário. Pessoal, confissão, vou explicar mais com as minhas próprias palavras do que eu consegui absorver, o que eu consegui entender. Primeiramente vamos explicar sobre a judicial e a extrajudicial. A confissão judicial, pessoal, é aquela que ela é toda formalizada, que ela é toda escrita, ela tem que estar na maneira correta, tem que ser em juízo, ela é feito um pedido e é o próprio direito ali já agindo, você já formalizando a sua defesa. E a parte extrajudicial, você também admite a verdade, mas ela é verbalmente, ela é feita, ela pode ser escrita também, não impede de que ela seja escrita, mas ela não é necessária em juízo, ela já não é algo mais formal que foi solicitado em juízo. A confissão, pessoal, é algo mais, como que eu posso dizer, vamos tratar de uma maneira mais simples. O réu ele vai confessar na maioria das partes em interesse de absorção da sua pena. Ele quer diminuição de pena, ele diminui causa de aumento. Então a confissão ela acaba favorecendo que o seu adversário, o seu oposto, ele ganhe a causa. Porém, o réu geralmente na maioria dos casos ele vai fazer a sua confissão na intenção também da diminuição da sua pena, porque o réu confesso ele ajuda no processo, automaticamente ajudou no processo, ele vai ter as suas regalias, vamos dizer assim, o juiz vai entender na hora de julgar, não, chegamos a tal conclusão, claro que não abandona a parte da investigação, o réu confessou, mas a investigação ainda está ocorrendo, certo? Os fatos ainda estão sendo, mas ele facilitou, ele assumiu a causa que está sendo julgada, e então ele vai ter uma diminuição de pena
e vai estar favorecendo para que o juiz não precise aprofundar aquele processo, não precise levar o processo adiante por muito tempo. Então a confissão ela é feita o interesse de uma das partes. A parte confessa, ela faz a confissão mais no seu interesse de diminuição de pena e porque ela está ajudando o seu adversário. Ela assume, não, o que eu fiz lá foi errado. Um exemplo, eu bati num carro de uma pessoa e até então eu não estava admitindo, eu não estava... Não, resolvi aqui, eu que fiz a cagada, eu quero acabar com esse processo por aqui, eu assumo aquela dívida. Então, ou seja, o camarada ele entende que formalmente ali, na verdade formalmente não, extrajudicialmente ali, ela acaba sendo mais fácil de resolver aquele processo. Certo, pessoal? Bom, espero, professor, ter conseguido adquirir um pouco da informação de parte correta. Acredito que tem muito o que melhorar, mas o nosso grupo, esse trabalho desenvolveu dessa forma. A parte agora que é da produção de provas, ficou para o David estar apresentando. O pessoal vai fazer a edição e eu agradeço aí a atenção de todos e espero que o nosso trabalho tenha atingido o objetivo. Boa noite a todos, meu nome é David Henrique Gomes, estou cursando Direito na FANORP e vou estar apresentando então o seguinte tema: produção antecipada de provas. Então o princípio do CPC 2015 de prazo razoáveis para os procedimentos do artigo 5º diz o seguinte: buscando trazer mais agilidade com novas roupagens e objetivos de forma proporcionar meios processuais mais ágeis. Na conclusão dos requerimentos judiciais, expressa preocupação óbvia. Uma mudança importante na verdade. Não há dúvida de que esse desenvolvimento é sem dúvida uma reafirmação da ação anterior, demonstrar evidências. No CPC 73, um plano de liberdade condicional é implementado por meio de procedimentos previstos específicos, incluindo interrogatório pelas partes, inspeção por testemunhas ou também peritos. No entanto, inspirado no sistema de Common Law, a maior mudança é o uso de antecipação de provas para resolver conflitos por consenso e evitar litígio ou defesa para litígios. Para as jurisdições, este é um mecanismo de extrema importância, pois serão capazes de enfrentar o conhecimento e esclarecer os fatos, fornecer evidências e analisar os custos. O novo CPC sistematizou o direito autônomo à prova ou direito probatório. Autônomo que deriva do último grau de garantia fundamental de acesso à jurisdição, assegurado pelo artigo 5º da Constituição de 88. Não é surpresa que a garantia de acesso à jurisdição exige, além do acesso formal nos órgãos do Poder Judiciário, a justa, celere e efetiva tutela jurisdicional. O direito à prova é, portanto, uma garantia constitucional. A produção antecipada de provas é uma ação civil, iniciada por petição. Possui rito simplificado, com prazos exíguos e limitações às manifestações das partes. O juiz de conhecimento e sumário, cabendo ao juiz apenas atestar ao cambimento da medida e regularidade de prova produzida, sem valor o seu conteúdo. A prova produzida de forma antecipada é cabível em qualquer eventual demanda. Não há vinculação entre esta medida processual e uma eventual demanda de mérito que seja ajuizada com base na prova produzida. Trata-se de ação independente que, uma vez realizada, nem previne o juízo. Bom, próximo, então, diz o seguinte:
No novo diploma, permite-se o arrolamento de bens através de ação autônoma, sem o requisito de urgência e sem a necessidade de um processo principal, desde que se tenha por escopo apenas a realização de documentos de bens móveis, que seria móveis, semimóveis, livros, obras de arte e etc. E não a prática de atos de apreensão. Todavia, se houver necessidade de atos de apreensão ou restrição de posse e uso de bens, caberá ao interessado requerer a tutela provisória de urgência cautelar, que é do CPC, artigo 301, e formular até 30 dias após a sua efetivação e o pedido principal nos mesmos atos, no CPC artigo 308, sob a pena de os bens serem libertados. O artigo 382, em seu caput, apresenta alguns problemas. Na petição, o requerimento apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e a mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Bom, haverá a citação de interessados na produção de prova ou no fato a ser provado. Salvo se a inexistência caráter contencioso, assim será garantido a produção de prova em contraditório, para que a mesma possa ser usada na ação futura, de tal maneira que a prova requerida por uma posse pode ser qualquer relevância quando a posição que poderá ocupar na ação posterior. Passando então para a próxima. Como é a mesma antecipação da prova, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre a respectiva consequências jurídicas. Ressalta-se que não há parte vencedora e nem sucumbente. Também, de acordo com o Código, no procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão quem defira totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário. Por fim, os outros permanecerão em cartório durante 1 mês, para a extração de cópias e certidões pelos interessados fido obroso, ou outros serão entregues às promoventes de média. A importância da média antecipada de prova do artigo 381 do CPC 2015, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, é reconhecida pelo professor Humberto Teodoro. Exemplo: o artigo 381 do CPC 2015, nas hipóteses do 2 e 3, há visto que muitas das vezes a produção de provas no decorrer desse tipo de processo se mostra complicada, sendo verdadeiramente viáveis apenas no decorrer do procedimento comum, que tem como objetivo a anulação do processo administrativo. Após o fim do processo administrativo, não concorda com tal decisão, é possível a propositura da ação no procedimento comum, no qual buscará a anulação das decisões proferidas no processo administrativo. Porém, a propositura da ação no procedimento comum pode ser desnecessário se a parte utilizar do pleito da antecipação de prova. Se não for observado direito, pode a parte, nos termos do artigo 381, inciso 2 e inciso 3 do CPC 2015, ajuizar a pleito. A importância da média antecipada de prova do artigo 381 do CPC 2015, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, é reconhecida pelo professor Humberto Teodoro. Exemplo: o artigo 381 do CPC 2015, nas hipóteses
do 2 e 3, há visto que muitas das vezes a produção de provas no decorrer desse tipo de processo se mostra complicada, sendo verdadeiramente viáveis apenas no decorrer do procedimento comum, que tem como objetivo a anulação do processo administrativo. Após o fim do processo administrativo, não concorda com tal decisão. É possível a propositura da ação no procedimento comum, no qual buscará a anulação das decisões proferidas no processo administrativo. Porém, a propositura da ação no procedimento comum pode ser desnecessário se a parte utilizar do pleito da antecipação de prova. Se não for observado direito, pode a parte, nos termos do artigo 381, inciso 2 e inciso 3 do CPC 2015, ajuizar a pleito de antecipação se a fase processual que naturalmente ocorreria no decorrer do procedimento comum. Ao ajuizar a ação autônoma da produção antecipada de provas, a petição inicial deverá preencher os requisitos do artigo 319 do CPC 2015, bem como as razões que justificam a necessidade de antecipação e a indicação precisa dos fatos, sobre os quais a prova recairá conforme o artigo 382 do CPC 2015. Como demonstrado tanto por entendimento doutrinário como pelo próprio texto, no artigo 381 não há mais a necessidade de caráter de urgências antes requisitado no CPC 73. Pode o procedimento de produção antecipado de prova ser ajuizado com a mera pretensão de ser averiguar a existência de eventuais fundamentos para outro processo. Bom, pessoal, então esse foi o trabalho, a minha parte. Muito obrigado, valeu, fui.